19 é mediunidade. Então, a gente vai falar da mediunidade. Mauro, por acaso você tem esse texto aí para a gente colocar você- por acaso você tem o texto da lição para a gente escrever aqui para a gente ler ou não? Para colocar aqui, É. deixa eu ver. Se não tiver, não tem problema. Eu vou ler e a gente vai Tá, falando. eu vou procurar aqui. Então, enquanto você vai procurando, nós vamos ler a reflexão. Alguém pode ler, está com o livrinho aí aberto, ler a reflexão, assim não fico só eu falando aqui. Posso Eu leio. ler? Ah, ok. Bom, as damas. Vamos As privilegiar as damas. damas. Obrigado, Elmo. Patrícia. Então, Patrícia, tá pode bom. ler. Eu leio o próximo. Tá bom. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. A mediunidade, reflexão. Existe a comunicação perfeita? A jornada evolutiva do ser pode ser percebida nas diferentes óticas que acompanham a sua existência. E uma dessas ópticas é a comunicação entre os seres. O homem tem necessidade de passar ideias a outro homem pelos mais diversos motivos, desde cuidados com a sobrevivência até meras informações de conhecimento. Os ruídos, os gritos, os sons, as palavras, as frases e as descrições das situações são formas de comunicação. Essas também caminharam no sentido da evolução. Isto posto, pergunta-se: qual será a forma perfeita de comunicação onde a transferência da ideia do emissor é feita com exatidão até ser recebida pelo receptor? Bom, essa reflexão é muito boa. Dá para a gente falar um pouquinho dela com relação. E ele está falando aqui da comunicação entre seres. Entre seres, eu estou entendendo que são seres materiais, ou seja, seres encarnados, né? Como é que a gente faz uma comunicação perfeita entre seres encarnados? Vamos começar a falar dos seres encarnados para depois a gente pensar nos seres desencarnados, né? Desencarnados. Como é que se dá hoje um sistema de comunicação perfeita? Esse é o questionamento. Como é que eu vou fazer esta comunicação de maneira inteligível, e perfeita entre seres, entre nós, entre seres encarnados? É impossível. Perfeita é impossível. Ela tem muito ruído. Toda comunicação entre nós tem muito ruído. Ela tem deformações que é caracterizado pelas emoções que nós trazemos junto com as palavras. Ela tem características de erros gramaticais, ela tem características na, naquilo que nos meus trejeitos, na minha comunicação com as mãos, com a cabeça, com os olhos, isso tudo transmite de forma diferente, muitas vezes, das palavras que eu estou emitindo. E o outro, né, o emissor está assim, o receptor também está atento, tentando captar a maior quantidade de informação que o emissor está transmitindo. Acontece que o modo operante do emissor nem sempre é o modus operandi do receptor. Muito complicado o sistema de comunicação entre seres. Então, o que a gente tenta fazer? Unir todas as facetas do sistema de comunicação que nós temos, né? Nós temos muitas facetas, e fazer com que todas ao mesmo tempo, quando eu quero transmitir uma ideia qualquer, todas ao mesmo tempo estejam em perfeita sincronia, para que o receptor tenha a capacidade de captar a ideia na qual eu quero transmitir. Mesmo assim, se eu fizer uma, uma comunicação, a minha maneira, para 10 pessoas, e separar essas 10 pessoas em salas diferentes e perguntar o que eu falei, certamente vão ter 10 interpretações diferentes. Não, talvez não seja assim totalmente diferentes, mas alguma coisa não vai bater. Você fala, não, você quis dizer que... Não, a palavra que você disse, eu entendi que isso.
e as interpretações são diferentes. Portanto, a comunicação, com uma pergunta que está sendo feita nessa reflexão, qual é a maneira de fazer uma emissão de uma a transferência de ideias do emissor feita com exatidão ao ser recebido pelo receptor. Na minha van e pouco conhecimento, é impossível. Impossível. Exatidão não. A gente chega muito próximo daquilo que eu quero transmitir como ideia, mas eu não consigo 100%. Nosso processo de comunicação é muito ruim. É ruim. Nosso sistema de comunicação. Portanto, aqui a gente já pode dizer que eu diria que a exatidão a ser recebido pelo receptor é relativa. Alguém levantou a mão, Divanir. Diga, Divanir. Tudo bom. Eu concordo que é muito difícil, mas eu acho que ela se aproxima da perfeição conforme o grau de intimidade entre os interlocutores, né? A gente sempre brinca, né, que da mãe ou da esposa, né? Basta um olhar, você entende uma mensagem até com um certo nível de complexidade, o que ela está querendo te passar, né? Parece até que a comunicação evoluiu para o pensamento só, né? Mas eu acho que quanto mais você conhece a pessoa culturalmente, ou você convive e tal, essa comunicação se torna mais perfeita, né? A gente precisa disso, né? Dessa aproximação ainda, para tentar entender os sinais, os gestos, as palavras, o olhar, tudo isso que vai junto com a mensagem, né? Por isso que é tão difícil, às vezes, mesmo com quem você conhece, entender uma mensagem escrita, simplesmente, eu acho, né? Às vezes você recebe alguma coisa e você não entende o tom, não entende, né, o resto. A gente precisa de outros sentidos para a mensagem chegar com mais perfeição. É assim que eu penso. Não, é verdade, você Bem, tem razão. Quanto mais próximas as pessoas são, em termos de conhecimento, de vivência, né, juntos, ela tem a possibilidade de se aproximar do entendimento mais correto daquela informação que você quer transmitir. A exatidão é um pouco mais longe disso, né? Mesmo essas pessoas têm um problema de exatidão. Casais que vivem junto durante 40 anos têm esse problema sério. A mulher está falando uma coisa, ainda mais entre homem e mulher, que é mais complicado ainda, né? A mulher está dizendo uma coisa e o homem está entendendo outra. A mulher quer dizer alguma coisa, às vezes está subliminar, né? A mulher gosta muito de falar em subliminar, e o pobre coitado do homem só entende palavras e a emoção dele está travada naquilo que ele olhou e enxergou. E não é aquilo, é outra coisa. Isso tem muito, isso tem muito. Às vezes um Eu olhar gosto. da mulher de repreensão e o homem não entendeu. Então, ainda tem um problema sério de comunicação, mesmo estando dois seres bem unidos entre eles. Mas concordo que se aproxima mais da realidade em termos de comunicação perfeita. Mas não é Falando, perfeito. e falando Diga. de comunicação, o que eu sempre levo para mim é a responsabilidade de se fazer entendido, sou eu que estou falando. A Uhum. outra pessoa não obrigatoriamente tem que entender. Então, eu tenho que falar de uma forma que eu me faço entender. Não é o outro entender o que eu falo. Falo de qualquer jeito, ele tem que entender o que eu falo. Então, por isso a importância da gente tomar cuidado, pensar na hora de colocar as palavras, porque a responsabilidade de se fazer entendida é de quem está falando, não de quem está Claro. recebendo a informação. Isso é importante porque às vezes a gente está assim, a pessoa fala, ela está falando a abecedário inteira e assim, mas é tão óbvio, não é óbvio para você, mas não é para mim. Então a gente tem que ter É. muito cuidado nessa questão de comunicação. Então, você percebe, você tem razão, você tem totalmente razão. Esse cuidado que a gente deve ter quando a gente vai fazer comunicação não é comum. De alguma forma, assim,
Eu falei exatamente o que eu quero que você entenda. Você não entendeu porque você é burro, né? Então, eu acho Pronto, absurdo, eu acho muito pronto. sacanagem. Aí já vai a coisa pro beleléu, né? Já vai ofendendo. Mas o É. Manuel tem uma dica para nós aí. Parece que ele vai informar como é que a gente faz comunicação perfeita. Não, não é isso não. Ah, É não? que, como a gente estava falando, inclusive o assunto principal é mediunidade, Uhum. o, no Livro dos Espíritos eles mesmos falam que o difícil da comunicação é que o nosso vocabulário aqui nesse mundo é muito pobre. Então, a gente usa uma palavra para definir várias coisas diferentes. Ou em determinadas coisas que você tem uma graduação, você usa a mesma palavra para dizer quando é pouco e quando é muito. Então, às vezes, fica sem. E, por incrível que pareça, hoje em dia, o vocabulário está ficando ainda mais pobre ainda. Mais E as pobre mesmo. pessoas, porque É as pessoas deprimente, é É, estão deprimente. abandonando certas palavras e está ficando a coisa ainda mais pobre. verdade. Verdade. Vocês já tiveram experiência de ir no médico, o médico explicar para vocês uma radiografia, por exemplo, que ele coloca naquele maldito daquele vidro Negatoscópio. transparente e ele fica com a varinha Negatoscópio. explicando cada Uhum. coisa que está lá na sua radiografia e você fica fazendo assim, né? Aham. Aham, aham. Na realidade, você não entendeu nada. Nem a receita do cara você vai entender no fim das coisas, no fim da consulta, porque o linguajar dele é diferente do nosso. E para ele é o entendimento perfeito. Ele faz aquilo todo dia. E a gente vai uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses no médico. Não é o nosso linguajar, né? Então percebe que é difícil o sistema de comunicação. Sabe o que eu estou São pensando aqui? Você está falando aí, eu estou pensando, mas eu acho que a gente também tem uma certa responsabilidade de, ao ouvir, porque assim, para a gente falar, a gente precisa ouvir, né? Então é importante também ouvir. Claro, claro. E, e nos momentos em que a gente tem dúvida, a gente fazer aquele cheque de consistência. Eu entendi isso, é isso. Porque, assim, até às vezes numa conversa aqui entre família mesmo, falou tal coisa. Não é possível que ele quis dizer isso, né? No momento de calor ali, da discussão, né? É isso. É isso que você está querendo dizer? Acho que também tem um pouquinho de responsabilidade nossa validar aquilo, entendeu? É, Porque muitas vezes as coisas são colocadas e a gente ali no calor, então por isso que é importante parar, ouvir, assimilar, às vezes não naquele momento, às vezes esperar e validar aquilo em um outro momento. Então, acho que isso também faz parte da comunicação, claro. Mas o né? orgulho não deixa, né? Ah, mas aí a gente pega o orgulho, amassa ele e joga pela É, janela. eu só estou falando de quem tem. Quem não tem orgulho não tem Ah, é? problema. Não, É assim, só a para gente quem não tem. tem. Você acha que a gente tem? Imagina, nunca É, tive. não é o nosso caso. Não é esse grupo aqui. Esse grupo não tem esse Esse problema. grupo seleto de pessoas, tá louco? Outros grupos. A Não, mas eu Patrícia acho que levantou. é validar, aprender e falar, É, cara, não foi legal. E vamos fazer repita aí. diferente. É problemático. É problemático. A Patrícia, eu acho que vai dar a receita A para nós, solução. a solução. Na verdade, eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que a gente, conforme a gente vai estudando, Deus vai mandando as provas. E Ele vai mandando a prova aquela acumulativa, sabe? Ah, você aprendeu até aqui? Então, peraí que eu vou te dar a Vamos aqui. acumulativa agora, né? E esse ano eu faço 25 anos de casado. E há uns 15 dias atrás, também uma discussão boba. Meu marido soltou um negócio assim e eu fiquei ali de boca aberta, aquilo me machucou. E eu fiquei um dia remoendo, outro dia remoendo aquilo. Falei, não, mas não é possível, mas o que ele falou não condiz com a atitude. Fiquei. Até que, né, a gente engole o orgulho, né? Seja humilde. E eu perguntei, falei, aquele dia que você disse isso, você quis dizer isso mesmo? Saiu do seu coração? Era isso mesmo? Ele falou, não, mas não foi isso que eu disse. Aí eu, como Tá não? Mas foi, vendo? você Tá falou gravado com aqui, todas tá as gravado. palavras. Gravei isso. Tá vendo?
Ele falou, eu falei, você falou com todas as palavras. Não, mas não era isso que eu estava querendo dizer. É que estava num contexto assim, que me veio aquilo na cabeça, eu acabei falando. Então, é muito isso, sabe? Sei lá, algum poucos tempos atrás, eu não faria isso. Eu pegaria aquilo como Imagina se a verdade, amargura a vida que eu inteira. entendi, eu ia tomar atitudes em cima daquela fala desnecessário, né? Descabida. Sendo que a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás e falar, peraí, é isso Sim, mesmo, né? é isso Então, aí. só Percebe como é deixar esse complicado? exemplo aí. Então, por mais Perfeito, que a gente tenha Paty. intimidade, viu, Divanir? 25 anos de casado, a gente, É, às vezes, ainda precisa perguntar se é isso mesmo, né? Validar, como disse Mas Validar. a o, Tati, né? o olhar da minha esposa, depois de 23, eu reconheço a distância, remotamente. Quer dizer, eu sempre considero que eu estou errado. Pronto, aí quase sempre eu bom, acerto. Depois eu descubro a razão. e daí fala você. Queria fazer um apanhado desses depoimentos conjugais aí e amarrar com a ideia que o Manuel trouxe. E E eu daí, digo, oi, só para lembrar, sua esposa está atrás de você, só para você saber. não, não está aqui não. Não, mas quem é que não tem tipo dessas passagens aí que vocês, né, que a Patrícia revelou, etc, etc. Mas eu queria retomar a fala do Manuel e eu tinha dito aqui que os capítulos aqui são independentes, mas não o são. Porque esse capítulo que nós estamos iniciando, ele está amarrado com o capítulo de linguagem que nós vimos na aula passada. Por quê? Porque lá na aula passada confirma o que o Custódio falou agora há pouco aí, ó. Após nos debruçarmos fixando o foco na linguagem, concluímos se tratar de uma forma, no mínimo, incompleta para podermos transferir uma ideia precisa ao interlocutor. Apesar do Devanir ter falado que, às vezes, o olhar de mãe fala por 1000 palavras, mas sempre entre os seres humanos haverá uma dificuldade de transmissão de ideias, sim. Confirma a tese do Custódio, mas por que eu estou fazendo essa introdução? Para dizer que nós vimos que há dificuldade, só que agora nós vamos entrar numa linguagem mais difícil ainda, que é a mediunidade, por conta, ela pede um medianeiro para transmitir uma mensagem do campo espiritual. Então, aí carrega, aí vai haver uma dose muito maior da transmissão de pensamentos, que é justamente o tema, né, a mediunidade. E aí, foi bom você falar nisso. Exatamente essa reflexão aqui é, é para dar sustentação no que nós vamos falar daqui a pouco da mediunidade, no sistema de comunicação que nós fazemos com a espiritualidade e a espiritualidade com a gente. Então, é para a gente entender o quanto vai ser complexo, o quanto é complexo esse sistema de comunicação que a gente trabalha com ele, que é a mediunidade, que é o Isso. mesmo sistema de comunicação. O homem ele tá no meio dessa comunicação, ele faz parte dessa comunicação. Não vamos questionar a espiritualidade, efetivamente, mas vamos questionar a interpretação que o homem dá à mediunidade. Essa é a ideia dessa reflexão para que a gente possa caminhar agora e entender efetivamente como é que se dá essa danada dessa mediunidade. Perfeito. Ok? E a importância da empatia, né, na comunicação. Quer dizer, uma comunicação perfeita, enfim, evoluir para a comunicação perfeita exige uma grande dose de empatia. Muita empatia. Muita empatia. Muito bom. Vamos caminhar então, Gui, para a gente ver o que acontece lá na frente, então. Introdução. Alguém poderia nos ajudar aqui? Agora eu leio. Então vamos lá. 19.1 Introdução. Este capítulo tem como objetivo o entendimento da comunicação entre espíritos que estejam encarnados, desencarnados ou entre desencarnados e encarnados. O meio físico, material, pode existir e a comunicação se faz. Como? A resposta a essa pergunta é
que vamos investigar neste capítulo. A comunicação se utiliza de palavras e ou de imagens em uma conversa entre duas pessoas. Um filme transmite imagem e som, mas o cinema mudo somente imagem e por suas frases e por vezes frases. Imagens são linguagens universais, enquanto palavras se inserem no contexto de uma linguagem. Dois indivíduos que falam línguas distintas não conseguem se comunicar por palavras, porém pode fazê-lo utilizando imagens. A pergunta que se coloca é se as imagens podem representar abstrações como as emoções. Façamos um exercício associando uma virtude a um objeto, ou uma pintura, ou um quadro. Então, veja que o intuito desta aula é exatamente falar em comunicação, né? Porque nós vamos, o que é mediunidade que não seja falar de comunicação? Como é que nós nos comunicamos? As duas maneiras mais rápidas de comunicação é a palavra e a imagem. Mas nós temos outras formas de nos comunicarmos, né? Outras formas. Por exemplo, como é que o surdo-mudo se comunica? Ele Tem uma usa. linguagem chamada Libras. Então, mas exatamente, ele se comunica com gestos. Ele vai fazendo os gestos e eu tenho que. Os gestos podemos interpretar como se fosse um quadro, mas além da comunicação com as mãos, eu ainda tenho o rosto. Eu transmito aquilo que eu quero por um levantar de sobrancelha. Né? Um gesto que eu faça com os olhos, um gesto que eu faça com a cabeça, para cima ou para baixo, com os ombros, eu mudo a comunicação totalmente. Eu posso estar falando uma coisa para vocês e mexendo o meu corpo de maneira a vocês interpretarem totalmente diverso daquilo que eu quero que vocês interpretem. Percebe? Isso nós estamos falando entre seres humanos. Não estamos falando entre seres espirituais, seres humanos, que há essa dificuldade. Eu estou dando ênfase nisso, porque lá, quando a gente vai falar de mediunidade, a gente vai ter o espírito e vamos ter o espírito desencarnado e o espírito encarnado. O encarnado somos nós, né? Ainda, somos nós ainda, que somos somos os transmissores das informações que o espírito está trazendo. Além de ele poder interferir na comunicação a partir da palavra ou da escrita, ele ainda pode transmitir, se tiver isto sendo visto por algumas pessoas, com gestos dele, até com a emoção com que ele fala, até com a emoção com que ele enxerga, que ele está passando essa emoção. Então, o sistema de comunicação do mediúnico é isto, e isso vai fazer a diferença no como eu entendo, como eu vou entender, como eu vou receber esta informação. Elmo, pois não. Seu Custódio, é o seguinte, eu entendo que, como o senhor citou a questão do surdo-mudo, a Libras é uma linguagem como português. Uma linguagem como português. É uma linguagem como português. Assim como o árabe é uma linguagem que, se você não conhece árabe, para aquilo ali é só uns garranchos. Mas para quem lê árabe, sabe que aquilo ali são palavras, são letras. A mesma coisa com o hebraico, com o cirílico. Então, assim, nesta situação, se você, eu penso que se você não conhece a linguagem que está se falando, não vai haver comunicação. Porque eu entendo que para que haja comunicação, tanto o emissor quanto o receptor tem que falar a mesma linguagem, seja ela por gesto, seja ela por palavras, por sons.
Quem não conhece música, olhando a partitura, vai entender aquilo ali como alguns garranchos. Mas quem entende, não. Ali é uma nota. Então, assim, eu vejo como uma situação. A comunicação entre nós e o espírito, né? O encarnado e o desencarnado, só vai acontecer se você estiver na mesma vibração. Se você não estiver na mesma vibração, não vai conseguir haver comunicação. Ou estou, talvez, errado. Ok, É, vamos ver se um me pouquinho na frente. permite, Pois se me não. permite, Custódio, eu até tinha frisado aqui nesse terceiro parágrafo, né? Imagens são linguagens universais, né? Vem muito de encontro o que o Elmo está levantando, né? A palavra ela está inserida no contexto da língua, né? Quer dizer, como o próprio Iraí levantou, existe imagens que são universais, tanto o português, o japonês, né? O árabe, enfim, desde o do Ocidente ao Oriente, vai acabar vai se fazer entender a respeito disso. Por exemplo, eu me lembra imagens das regras de trânsito, né? Elas são universais, né? Então, independente da língua, eu me faço entender. Aí eu penso que faz muito sentido essa colocação do Elmo da necessidade de sintonia, né? É muito importante a sintonia na comunicação. Então, tem um exemplo comigo aqui. Eu moro num prédio, né? Evidentemente, e eu tenho uma vizinha de apartamento aqui. Às vezes, ela sai na mesma hora em que eu estou saindo para pegar o mesmo elevador. E ela é surda e muda. É uma senhora. E ela gosta de tagarelar. Ela gosta muito de falar. E ela vive sozinha. Os filhos já debandaram e tal, e ela vive sozinha aqui. Quando ela encontra alguém, ela quer falar, mas ela não consegue falar. E às vezes a gente se vê numa saia justa, porque eu agora, depois de um tempo, já aprendi a falar com ela, né? Eu falo, ela deve ler os lábios, mas ela não consegue falar, mas ela consegue fazer todos os gestos possíveis para que eu possa compreendê-la. Eu não sei se eu compreendo 100%, mas eu saio com toda a informação, ou com a informação básica que ela quis transmitir para mim. Ela faz perguntas, se eu estou indo de carro ou a pé para algum lugar. Ela pergunta, ela fala, ontem choveu, ela faz o gesto de chuva. Isso é imagem, né? Na realidade, é a imagem que ela vai jogando uma forma de eu compreender. E eu estou com uma sacola, ela pergunta se eu fui no supermercado, se eu fui lá no supermercado comprar, né? E ela consegue fazer as perguntas que precisam. É a linguagem universal que você, bem lembrado, falou, aí das imagens, né? Então, entre nós aqui humanos, isto não é tão difícil. Eu vou lá para os Estados Unidos e estou com fome e não sei inglês, eu vou mostrar o cartaz do McDonald's lá, daquele lanche danado lá, o segundo cartaz lá, esse, né? E vou conseguir comprar o danado sanduíche. Eu mostro, eu faço gestos, né? A comunicação mediúnica, como o próprio Elmo falou, é um processo diferente, né? Que aí muda. O espírito não consegue passar para mim o gesto, né? E eu também não consigo transmitir isso quando eu faço uma pergunta para o espírito, que tipo de comunicação estou fazendo. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente falar de mediunidade efetivamente. Vamos lá? Mauro, você pode descer mais um pouquinho, por favor? Aí. Isso, legal. Alguém pode ajudar a ler esse pedacinho aí, por favor? Eu leio, vai. Vamos. 19.2. A mediunidade, definição, tipos.
Médium quer dizer medianeiro, intermediário, e mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelece as relações entre os médiuns e espíritos. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial das coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com vibrações psíquicas e afetivas. O aparecimento da mediunidade se efetua principalmente em períodos chamados ciclos mediúnicos. O primeiro é na infância, dos 4 aos 8 anos de idade. O segundo se realiza da adolescência, entre 12 e 14 anos. O terceiro ciclo, dos 18 aos 25, e o quarto e último após a maturidade, quase ao final da existência terrena. Para efeito didático, Kardec classifica em mediunidade de efeitos inteligentes, na parapsicologia conhecido como psigama, e mediunidade de efeitos físicos, psicapa. Nos primeiros destacamos a vidência, a audiência e a psicofonia, enquanto no de efeito físico teríamos as materializações e as movimentações de objetos ou do próprio corpo. Então, na verdade, aqui a gente não vai falar da mediunidade em si, o tema filosófico com o qual nós vamos tratar a mediunidade é muito mais na superfície da mediunidade, tratando de algumas definições e de como se dá a interpretação e a comunicação da mediunidade. Então, quando a gente vai falar de tipos, ele colocou 2 tipos básicos aí. Na realidade, a mediunidade tem N tipos, né? Tem N tipos de mediunidades, hoje já bem entendido. Mas vamos lembrar aqui embaixo que é interessante assim, nos primeiros destacamos a vidência, a audiência e a psicofonia. Isso no primeiro, que ele chama de psicogama. Psigama, né? O psigama. Efeitos inteligentes. Os efeitos nós, inteligentes. Né? Isso. É. As mediunidades de efeitos físicos, né? Onde Isso, perfeito. nós estamos falando das materializações e as movimentações de objetos e do próprio corpo. Percebe que este é um sistema de comunicação muito interessante, em que o erro de comunicação é muito menor. Nós estamos falando de materialização. Materialização, eu mostro um objeto. Eu materializo um objeto. Quando eu faço o movimento de um objeto, também eu faço o movimento, não preciso falar para ninguém, é visto por todo mundo, e de uma maneira só. Quando eu faço a movimentação de objeto de um corpo, eu estou usando a mediunidade sem precisar de fazer uma comunicação espírito encarnado e desencarnado, com uma interpretação de maneira interpretativa. Eu não preciso, neste caso. E aí, como é que começou o Espiritismo? Agora, vamos brincar um pouquinho com a história. Nós começamos a divulgar o Espiritismo exatamente com as materializações, com as movimentações de objeto. A própria mesa falante lá do Kardec era uma mesa que se mexia. Então, percebe que houve um crescimento do processo mediúnico ao longo do tempo. Hoje, as materializações e movimentação de objetos não fazem mais parte das casas espíritas. Não precisamos mais disso. Estamos num outro processo de comunicação. Agora sim, a comunicação direta, espírito encarnado com espírito desencarnado, a partir da psicofonia, a partir ou seja, dos efeitos inteligentes, né? A gente parte para um outro processo. Que esses efeitos inteligentes têm que ser compreendidos na sua totalidade, ou mais próximo daquilo que a gente precisa entender, porque há ruídos no meio do caminho, enquanto que esse segundo caso das materializações não tem ruído, não precisa. A interpretação é óbvia, porque os olhos não te enganam, mas a mente te engana. Percebe essa mudança ao longo do tempo?
Então, hoje a gente abomina, não se faz mais materializações, não conheço nenhum caso atual de materialização, porque isso era muito mais a falta da crença na mediunidade do que efetivamente a própria interpretação da mediunidade, e hoje a gente não precisa mais disso, né? Então, hoje nós vamos focar, né? Hoje nós focamos dentro das casas espíritas no processo de efeito inteligente, que a gente vai falar da psicofonia, passando da audiência, evidência. Isso sim, é um processo muito mais aprimorado da comunicação, muito mais aprimorado dentro da mediunidade. É aí que a gente vai focar, né? Nós focamos das casas espíritas esse processo de efeitos inteligentes. Vanderlei. Então, mas o próprio André Luiz, em vários de seus livros, toda vez que um espírito mais elevado tem que passar uma mensagem para espíritos inferiores, eles se materializam, porque esses espíritos inferiores ainda precisam da presença material para entender o que está acontecendo. É possível, mas isso está cada vez mais escasso, isso. Então, mas esse entendimento de espíritos elevados e espíritos inferiores independe do tempo. Tem espíritos que são muito inferiores ainda, que eles não são capazes de entender, de passar, o espírito mais elevado passar uma mensagem para ele através do pensamento. Ele precisa da presença física. Então, existe muita materialização no plano espiritual para passar essas mensagens. O próprio André Luiz relata isso em vários dos seus livros. Não, ok. No plano espiritual é possível. Eu estou comentando isso aqui no nosso plano material, que a comunicação mediúnica que a gente está falando é espírito com encarnado e desencarnado, ou desencarnado com encarnado, nos dois lados, né? A gente pode fazer as duas transmissões. Na comunicação mediúnica, comunicação entre espíritos, o processo é outro. Aí a gente precisa pensar a respeito. Não sei como funciona exatamente lá. Tem um capítulo aqui que a gente vai falar um pouquinho dela, mas também na superfície. Nosso foco aqui é mediunidade encarnado e desencarnado, e desencarnado com encarnado. Ok? Neste caso, as materializações estão cada vez mais escassas. Ainda acontece, evidentemente, mas com muita escassez. Custódio, Oi. pedindo licença ao Elmo, que levantou a mão primeiro do que eu, mas eu gostaria de antecipar ao Elmo, porque eu queria discordar do colega Vanderlei. Nós estamos estudando, nós participamos de um grupo de estudo aí com o pessoal de São José, toda quarta-feira, de todas as obras de André Luiz, nós estamos inclusive no livro No Mundo Maior, onde trata dessa abordagem que o Vanderlei fez. Só houve, a meu ver, uma interpretação distorcida por parte do Vanderlei, ou seja, não há materialização nas comunicações mediúnicas do André Luiz. Acontece que o que existe é quando há desdobramento, que a pessoa dorme e o espírito viaja até o campo espiritual, ali sim ele recebe lição de espíritos superiores. Aí ele volta pelo fio de prata, ele volta a estar em corpo físico. Mas nenhuma comunicação mediúnica tratada por André Luiz fala de materialização. Exemplo, neste livro que nós estamos lendo, No Mundo Maior, não é spoiler, não é nada. A comunicação mediúnica se dá, existe um espírito do médico falecido que vai passar uma mensagem para a plateia que está na casa espírita, ele usa a inspiração mediúnica da Eulália, e a Eulália retransmite essa imagem para aqueles que estão na casa espírita. Inclusive, há uma contestação da plateia da casa espírita dizendo: poxa, a nossa amiga Eulália está dizendo que essa mensagem vem do médico, mas essa linguagem que a Eulália falou não tem nada de médico, de conhecimento. Por quê? Porque na mediunidade existe o animismo, que é a interferência do próprio médium
para passar a mensagem recebida. Ele funciona como um receptor da mensagem espiritual e ele passa a ser um emissor depois para falar para a plateia, para quem de interesse, qual foi a mensagem deixada pelo Espírito. Agora, aí eu quero fechar meu áudio dizendo o seguinte: não há materialização, a pessoa aparecer como André Luiz, por exemplo, para dar um conselho para alguém. Eu não tenho conhecimento na obra até agora e já estudamos mais de 5 livros do André Luiz. No próximo livro, Iraí, chamado Libertação, você vai ver os processos de materialização de um espírito elevado chamado Matilde, para poder passar informações para um grupo de espíritos inferiores. Inclusive, tem um espírito que fornece os ectoplasmas, que são as energias, para esse espírito se materializar. Isso é relatado nesse livro, Libertação. Oh, mas teria o maior prazer, então, de ler o próximo livro. Então, eu não cheguei nessa fase da materialização ainda. Mas, para mim, será uma surpresa gratificante. Pessoal, a gente não pode entrar na essência das definições, porque, como eu falei lá atrás, a gente está na superfície para a gente trabalhar isso de forma filosófica. Então, se a gente for tratar desse assunto, é um assunto gostoso, agradável, lindíssimo, mas a gente precisa de uma outra aula para isso. Vou deixar o Elmo dar o pitaco dele para a gente continuar, que o Mauro também quer falar depois. Fala, Elmo. É o seguinte, voltando a um contexto histórico, quando o Allan Kardec ele começou a entender, ou foi atraído para o espiritismo, vamos colocar dessa forma, ele foi por um efeito físico, né? Claro. Por causa das mesas girantes. Havia necessidade naquela época de que se as coisas visíveis fossem acontecendo para que as pessoas passassem a entender e a crer. Isso mesmo. Ao longo da história, né, não se faz tanto necessário hoje, não é que não vá acontecer, mas não se faz tão necessário hoje esse tipo de manifestação. Por quê? Porque existem livros, existem conhecimentos passados que você pode ler, entender e aceitar. Não se faz necessário hoje certas manifestações ou certas ações, porque já se tem muito material aí, se divulgam bastante, há muitas casas, ensinamentos, então não se faz tanto necessário isso. Hoje estamos, talvez, na parte mais evoluída do Espiritismo, que nós temos que ensinar, divulgar. E esses fenômenos, hoje já não se faz tão necessário. Penso dessa forma. Isso mesmo. Mauro. Ok, é uma observação no caminho que você seguiu. Nós vamos entrar no livro 3 daqui a pouquinho, né? Que vai tratar justamente da filosofia espírita, né? E Isso eu mesmo. ia comentar justamente esse embate aí do Irair com o Vanderlei. Então, até onde a gente compreende, na erraticidade, os espíritos se apresentam com o seu perispírito, e a comunicação é, é, não é verbal, quer dizer, o espírito não carrega um aparelho fonador, né? Então, a transmissão é, de fato, através do pensamento. Informações que o André Luiz passa, né, é interessante a gente analisar, avaliar, porque, como o Vanderlei colocou, ele conhece um caso, um relato, né, no caso da obra do André Luiz, onde esse espírito que quer se materializar, ele se utiliza do ectoplasma de um espírito desencarnado também. Então, assim, são situações que, enfim, a gente deve analisar com certo cuidado aí, né? E Foge um pouquinho. avaliar essas possibilidades, né? Muito bom. Vamos pular para o outro, o 19.3, por favor? É isso. Aqui nós estamos falando de transe mediúnico e mediunismo. Eu vou pedir ajuda novamente para alguém dar uma lidinha para nós aí, por favor. Posso ler? Pode? Deve.
19.3, o transe mediúnico, mediunismo. O transe mediúnico não é propriedade do espiritismo. Ele é encontrado nas mais diferentes épocas da história, nos mais diferentes locais da Terra, em todas as culturas. Ele pode ocorrer em casa ou na rua, em igrejas, templos ou em locais de festividades, de tristezas, em grandes encontros festivos, onde se apresentem líderes políticos, religiosos ou artísticos. O transe mediúnico está muito relacionado com a alteração emocional, tendo quase sempre como pano de fundo a música, principalmente a percussão, com envolvimento de fortes emoções. A expressão mediunismo, criada dentro do espiritismo, designa as formas primitivas de mediunidade e geralmente fundamenta as crenças primitivas. A diferença entre mediunidade e mediunismo está no fato consciencial, ou seja, a mediunidade é o mediunismo desenvolvido, despido da roupagem mística, tem um caráter mais racional, submetido à reflexão religiosa, filosófica e científica. A mediunidade é o objeto da parte científica da doutrina espírita, pois esta busca seu entendimento, seu desenvolvimento, pesquisa suas leis, tal como ocorre com a ciência da matéria. Legal. Aqui é só para demonstrar a diferença entre o mediunidade e mediunismo, né? Na realidade, é só um termo aí é, bem já conhecido. Bom, como foi dito aqui, a diferença entre os dois básica é que mediunidade vem de um estudo científico, ou seja, está dentro da ciência dos espíritos e nós, dentro da doutrina, estudamos isto de forma racional para que façamos a mediunidade de uma forma que nos ajude a compreender exatamente aquilo que nós precisamos entender. Então, é de forma racional, totalmente racional. Até o Mauro aí riscou exatamente aí. Tem um caráter mais racional submetido à reflexão religiosa, filosófica e científica. Mas, se nós formos estudar a mediunidade profundamente, ela é trazida da ciência da doutrina espírita. E aí coloca-se filosofia e a religião como forma de reflexão para a gente transformar a mediunidade, não é num circo, né? Não é fazer um processo mediúnico para trazer informação inútil. Todas as informações trazidas têm que ter a utilidade para o nosso processo de desenvolvimento humano, nosso processo humano espiritual. Se isso não for o objetivo, perde-se tempo com a espiritualidade. Por isso, a gente vai ver algumas outras, outras religiões, outras crenças, que não têm essa profundidade de estudo como tem o Espiritismo, né? A doutrina espírita. E aí, por isso, a doutrina chama de mediunidade esse processo de caráter racional e mediunismo aquele que vem simplesmente de uma forma primitiva, de uma forma mais rudimentar, diria assim, e que a profundidade da comunicação não fica na profundidade, fica na superfície, né? Trata-se de coisas mais mais simples, né? Não tem não tem o objetivo que tem a mediunidade dentro da doutrina espírita, basicamente isto. Tem um caráter místico, né, Custódio? O misticismo está dentro. O misticismo fica bem dentro. O transe mediúnico, né, esse mediunismo, ele, como foi descrito aqui, ele é de todos os tempos, né? E a gente pode assistir muitas vezes na casa espírita a manifestação, né, de pessoas emocionalmente, né, desequilibradas, enfim, ou com fortes emoções, entrarem nesse transe, né?
Então, esse é o mediunismo, quer dizer, não é propriedade do espiritismo. E a mediunidade, que é a qualidade do médium, esse sim é o, digamos, esse mediunismo educado, né? Desenvolvido. Nós vimos lá no item anterior aquelas fases da mediunidade. Aquilo, inclusive, é uma classificação do Herculano Pires. E é importante, sabendo disso, ficar atento, né? Ficar atento a esses períodos para a gente poder ajudar essas pessoas na educação, no desenvolvimento da mediunidade. Isso mesmo. O Divanir quer Uma falar. pergunta. Esse caso do mediunismo, do transe mediúnico, fala aqui de música, tal, de evento, mas também é para aquelas grupos místicos, religiosos, que se reúnem em função de chá e outros alucinógenos, ou, né, formas de despertar a comunicação, também se enquadra nesse transe mediúnico, mediunismo? Exatamente, exatamente. Você percebe O que ele transe fala. provocado, né? É provocado. Você percebe que ele pode ser provocado por instrumentos, por sons, né? Sons, determinados sons, e Droga. ele provoca esse transe é, no mediunismo, a partir do mediunismo. É Isso, alteração, altera emocionalmente o indivíduo, né? Então, facilita, quer dizer, promove aquele que tem ela ostensiva, ele vai se manifestar. então, você percebe que na casa espírita, quando os trabalhos mediúnicos ele basta uma concentração do médium ou dos médiums para que aconteça o transe. Não precisa de nada externo para acontecer isso, nem chá, nem qualquer tipo de outra bebida ou qualquer tipo de som, não precisa, porque é feito já com um trabalho racional, né? Com estudos e racional. Vem de uma É, ciência já pronta. Sim, Vai um lá. trabalho honesto, né? Um trabalho sério e, portanto, assistido, né? Assistido pela espiritualidade. Tanto é que a própria doutrina nas casas espíritas pede para se não fazer trabalho mediúnico nas suas próprias casas, né? Precisa estar numa casa espírita, que o ambiente é próprio para isso, para que se faça todo a contenção, né? A contenção do ambiente em si, né? E faça de maneira séria. Não é brincadeira, né? A brincadeira do copo, de movimentar copo, aquelas brincadeiras que se fazem, isso não é da casa espírita ou da doutrina espírita. Embora a gente saiba que aconteça por aí, não em casa espírita, mas a gente sabe que brincam muito com isso. Mediunidade não é brincadeira, né? A espiritualidade não está lá para brincar. Se ela está lá e se comunicando aqui, é porque, de alguma forma, ela quer trazer conhecimento para nós. E a gente precisa aproveitar isso no máximo. Ok? Mauro, vamos lá para hipnotismo. Esse tema é muito bom. Quem pode ler, por favor? eu leio Vamos lá. fundamental o hipnotismo. Sempre que pensamos e nos expressamos através da palavra, da atitude ou do comportamento, criamos formas de pensamento ou imagens moldes que lançamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença sobre todos os que nos aceitam o modo de sentir e de ser. Consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado. O inverso, porém, também pode ocorrer toda vez que
que aderimos ao modo de ser e de sentir do outro. Hipnose é o sono ou estado de passividade artificialmente provocado por processos mecânicos ou psíquicos. Ela é, sobretudo, um processo sugestivo que tem por finalidade uma análise psicológica para o encontro de fatos supostamente esquecidos pela memória. A hipnose também é usada em processos cirúrgicos, onde há traumas ou impossibilidade do uso de anestesias. Durante o estado hipnótico, o paciente tende a acatar sugestões e obedecer ordens, desde que não criem conflitos com os valores ou desejos do paciente. Apenas pessoas impressionáveis são passíveis de serem hipnotizadas. Então, eu me impressiono muito com a história do hipnotismo. Cada vez que eu vejo alguma. A gente vê muito hipnotismo em shows, né? Shows na televisão, show em circo, em lugares fechados, tal. A gente vê esses shows de hipnotismo. Isso me empolga, porque eu tento entender o danado do hipnotismo e eu não consigo, né? É, como é que se dá o danado do hipnotismo? E a segunda preocupação é, será que em algum momento eu não sou hipnotizado? Ou... E aí eu fui ler um pouco agora, aproveitando a deixa aqui, e descobri que apenas 3% da população não é hipnotizável. Ou seja, 97% é hipnotizável. E eu acredito fielmente que eu faço parte dos 97%, porque eu não posso ser exceção. Eu sou regra, né? A princípio. Eu não, difícil de você dizer, nossa, você faz parte dos 3%. E aí, esse processo, como é que se dá? Ele diz aqui que esse processo de hipnotizar alguém é um processo mecânico ou psíquico. E é uma técnica que se aprende em escola, que você pode aprender a hipnotizar. E é uma espécie de transe que uma pessoa domina a outra através desse processo mecânico ou de um processo psíquico, e que ela fica obedecendo ao hipnotizado, né? O hipnotizado obedece ao hipnotizador. O interessante, que também fui ler, é que a moral da pessoa se permanece, ela não sai da moral dela. Então, se você pedir alguma coisa para o hipnotizado que fira a moral dela, ela não vai fazer. Tipo, vai lá e roube uma laranja daquele carrinho. Ele não vai fazer. Ele não, porque a moral dele não permite, desde que não permita, evidentemente. Mas ele fica à mercê das brincadeiras, né? Posso brincar com o hipnotizado quando ele está sob o efeito do hipnotismo. Isso me deixa Intrigado. intrigado, a palavra é essa mesmo, intrigado. Como é que se dá essa coisa? Mas é um processo puramente anímico, né? Lembrando aqui, ele não está escrito aqui, mas vamos lembrar bem rápido, não tem nada de espírito aqui, tá? Aqui é puramente duas pessoas encarnadas que se dá o hipnotismo. É um encarnado com outro encarnado que, de alguma forma, ele consegue, por esse processo mecânico ou psíquico, ele criar um processo de sugestão a outra pessoa, e ele transforma um corintiano em São Paulino. Ele transforma um São Paulino em palmeirense, ou vice-versa. Isso eu já vi alguns shows interessantíssimos. Essa brincadeira se dá, né? Mas Você só não consegue transformar o palmeirense em corintiano e o corintiano em palmeirense por questões morais. bom, se for um problema moral, você não vai conseguir mesmo. Mas se a questão moral não estiver influenciando essa mudança, ele põe a camisa do palmeirense enquanto corintiano e ele vai brigar pelo Palmeiras enquanto hipnotizado, né? Mas, como diz aqui, também serve para fazer
tratamento Pode não, pode não dental. acordar, né, Custódio? Não pode acordar. Ah, eu já vi, Pode não. eu vi um show em que o cara acorda o Não, hipnotizado. colocando a camisa do Corinthians, o palmeirense colocando a camisa do Corinthians, ele pode não acordar para trocar, né, para poder Pode não trocar. acordar. Tem que ser ao contrário, aproveita que o negócio tá bom, Também. Também, nesse momento, né? Sentir um pouquinho ali de mas pode pegar felicidade, curtir. Verdade. pode pegar Me chama, me chama a atenção aqui essa questão da onda mental, né? Sempre que pensamos, quer dizer, sempre que a gente se comunica, nós estamos lançando aí imagens, imagens formas, mentais. pensamentos, enfim, né? Digamos assim, a atmosfera de fluidos acaba recebendo a qualidade daquilo que nós pensamos, né? Daquilo que nós sentimos. Então, veja como é interessante, digamos assim, o cultivo, aquilo que nós cultivamos, né, no nosso íntimo, quer dizer, as coisas que nós pensamos, como nós nos relacionamos, né? Enfim. Então, é lógico que a primeira abordagem seria a sintonia daqueles que pensam como nós, aqui dentro da sociedade encarnada, mas, como nós sabemos que a espiritualidade influencia em nós, né, encarnados, muito mais do que nós pensamos, é claro que, enfim, essas ondas vão atrair também aqueles espíritos que pensam como nós, né? Então, pensando nessa, quando ele fala que nós criamos formas de pensamentos ou imagens molde e a gente lança para fora de nós, será que essas imagens também não podem, de alguma forma, mudar a outra pessoa naquilo que ela pensa, ou alterar aquilo que ela pensa, ou induzir a pessoa a pensar de forma diferente em função desta imagem molde, que ele chama aqui, é complexo, é bem complexo a ideia. Vai influenciar, né? A influência haverá. Então, que tipo de influência, né? De que forma nós somos influenciados no nosso dia a dia pelas imagens, moldes ou pelas formas de pensamento dos outros com relação a você? Mas é de acordo com o que nós pensamos, né? Então, você tem que ser o filtro em você, né? Você tem que ter É, um filtro em você, de tal forma que esses pensamentos não consigam chegar a você. E como a gente fala muito na casa espírita, se você abrir uma brecha, chega. E não precisa chegar via espírito desencarnado, chega do espírito encarnado, né? O drama está aqui, o drama está aqui na Terra, não está além terra só. Então, você pode ser influenciado por um espírito desencarnado, né, que possa estar querendo brincar com você ali, de alguma forma, mas você tem também os encarnados que também podem, de alguma forma, influenciar você, lançando formas de pensamentos não muito adequadas a você. Basta que você abra um pouquinho a, abrir a brecha, como se diz, né? Todo mundo diz isso. Então, tem que tomar cuidado com essa brincadeira de você não estar atento, né? o Irair e a Patrícia querem Vamos lá. contribuir. Aí, Olha, aí eu, eu, eu responderia que sim a essa sua pergunta, se nós podemos ser influenciados pelos pensamentos, formas de outrem. Eu entendo que o hipnotismo, a meu ver, é a catarse, é o máximo da empatia entre duas pessoas que se comunicam. Então, a pessoa, às vezes, fica tão encantada com os pensamentos e forma e a persuasão de quem emite uma mensagem, que a gente até fala, pô, fiquei hipnotizado por aquele palestrante, né? Porque a empatia da mensagem, do pensamento forma que o emissor, vamos chamar de hipnotizador, lançou para o hipnotizado, e a partir do momento que o hipnotizado aceita, né, aceitando aquela catarse de empatia, dá-se a influência entre ambos. legal. Também acredito nisso. Patrícia.
Patrícia travou a imagem? E questão do Imagem e som. hipnotismo, né? Ah, Ouvindo mais agora atualmente, está mais voltado para a questão mesmo da psicologia, dos tratamentos psicológicos, terapêuticos, né, para tratar alguns traumas, algumas coisas da infância, do seu passado. Eu acho que é mais para esse lado, entre aspas, mecânico da coisa, e não mais do lado da mediunidade, sabe? Dessa parte mais sensitiva. Eu acredito que atualmente está mais para esse campo, pelo que a gente vem lendo, vem constatando, né? é puramente Bem, animismo, né? É puramente animismo, o hipnotismo. É ser encarnado com ser encarnado. bem Não tem. lembrado, Patrícia. Desculpa, Custódio. Bem antes do advento do Espiritismo, a gente vai assistir na França, principalmente, né, na Europa, enfim, sessões de hipnotismo para o tratamento, né, para tratar a pessoa, principalmente com o magnetismo animal, né, que Isso mesmo. depois a doutrina espírita vai eleger como ciência irmã, né? Mesmer já atuava nessa maneira e, enfim, ele descobriu através do sonambulismo, né? Quer dizer, então um hipnotismo natural, mas depois eles passaram a desenvolver isso de forma mecânica mesmo, como a Patrícia está colocando. De forma controlada, né? É, De forma controlada. Legal. Vanderlei? Existe hipnotismo também entre desencarnados, não só entre encarnados. Bom. Bom, entre os desencarnados, entre espíritos? É, Não existe sei. hipnotismo entre eles também. Bom, Mais uma vez, isso é relatado em livros do André Luiz. isso eu não sei, Vanderlei. Me curvo à ignorância agora. Eu Não vou sei. anotar para pesquisar. Ótimo. Esse programa é bom para isso, né? Esse curso é bom para isso. Vamos pesquisar aí hipnotismo entre desencarnados. Isso. Bom, vamos lá. Animismo, mediunidade e paranormalidade. Quem pode ler, por gentileza? Lê. Vamos lá. A mediunidade pode também ser entendida como designativo da faculdade que permite a fenomenologia espírita, ou seja, aquele mecanismo no qual atuam os espíritos. Por outro lado, o animismo é um processo onde ocorre participação única do ser agente, não envolvendo comunicação com outro espírito ou com o mundo espiritual. A paranormalidade é um fenômeno exclusivamente anímico, sem atuação direta dos espíritos. O sensitivo é chamado paranormal. Dentre os fenômenos paranormais, destacamos a precognição, a clarividência, a telepatia, a psicocinésia, conhecidos como percepção extrasensorial, PES. O baralho Zener, utilizado pela equipe de cientistas da Duke University, do Dr. J.B. Ryan, é um instrumento de medição estatística das percepções extrasensoriais. Este baralho é composto de 25 cartas, sendo 5 com quadrados, 5 com círculos, 5 com cruz, 5 com estrela e 5 com 3 ondas. A equipe afirma que existem 4 sentidos, além dos 5 conhecidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. A clarividência é o sentido de ver antecipadamente a carta que vai ser virada. Na telepatia, o instrutor vê uma carta e o paciente deve receber a informação telepática. A precognição deve relatar a ordem das cartas antes delas serem embaralhadas. Estas percepções
são as denominadas no campo da parapsicologia de psigama. O último sentido extrasensorial é a psicocinésia, que é a movimentação das cartas pela mente. É um fenômeno denominado psicapa. Da Silva. Muita Bom, coisa, né? muita coisa, bastante coisa aí, Uau. bastante informação. Bom, vamos nos ater aqui a alguma coisa que é interessante aqui. A mediunidade, a gente já sabe bem o que é, né? É o mecanismo no qual a gente faz a comunicação entre desencarnados e encarnados. Essa é a mediunidade, bem, já falamos bastante dela. O animismo, na casa espírita, e algumas casas espíritas, é até criticado o animismo, tipo, vem uma mensagem e fala, isso é puro animismo, assim como uma espécie de rejeição, o que não deveria ser feito, porque é um processo, animismo, puro animismo, é um processo onde o ser encarnado tem a participação única do ser encarnado, não tem a participação de um ser desencarnado, tá? Mas ele pode estar envolvido num processo com ele mesmo, de forma a trazer uma mensagem importante, inclusive que não faça parte da vida dele, ou seja, da consciência dele de vida. São processos que ele interage de uma forma diferente no seu consciente. Talvez ele vá buscar isso no seu inconsciente, Pode né? trazer de outras vidas. De outras vidas, mas está no inconsciente, não é o Perfeito. consciente. E o que a gente critica, na realidade, em termos de animismo, é o que ele traz, o médium anímico, traz de maneira consciente, mas ele está consciente trazendo a informação do inconsciente que está guardadinho, né? Está guardadinho. Não deveria ser criticado isto pelos pelo grupo que trabalha com mediunidade, tratando com desdém o animismo. O animismo é importante. E a paranormalidade é todo esse processo que nós lemos aqui, importante, e que a gente não usa isso diretamente na, no processo mediúnico, né? Esse fenômeno é exclusivamente anímico, não tem atuação nenhuma dos espíritos, é puramente encarnado. É muito parecido com o hipnotismo, né? O hipnotismo é um processo puramente anímico, puramente entre encarnados. Então, a paranormalidade com pessoas que têm algumas sensibilidades diferenciadas do chamado normais, né? Eles chamam de paranormal alguma coisa que é fora da normalidade. E aqui tem toda a explicação. Esse baralho de Zener, eu trouxe uma imagem, mas eu acho que não dá para colocar aqui, do baralho de Zener, mas esse baralho de Zener é apenas para que você consiga distinguir que tipo de sensibilidade a pessoa tem, né? Vai buscar isso lá através dos testes, se ela é clarividente, ou se ela tem pré-cognição, ou se ela tem telepatia. Através desse baralho Zener, a pessoa consegue saber, né, de alguns testes, saber que tipo de percepção sensorial que ela tem. Diria que é uma ferramenta da ciência para trabalhar, né, para investigar a paranormalidade. É uma forma de acurar, né, de Diagnóstico. medir a sensibilidade Isso. extrasensorial de cada um. Mas é puramente anímico isso, tá? Bem anímico. Vai ficar claro que o paranormal não é um cara que fala com os espíritos, né? O paranormal é um cara que fala com ele mesmo. Ele tem essa sensibilidade própria.
Vamos lá para o ato mediúnico, eu acho que esse aqui é importante, o intercâmbio, o ato de mediúnico é o próximo item. Aqui sim, alguém pode ler? Eu posso. Então vamos lá. O intercâmbio, o ato mediúnico. O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve em suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração do psiquismo de ambos, cada um assimilando um pouco do outro. Não se trata de uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica ligando os centros vitais, onde o espírito reintegra-se nas sensações da vida terrena. Então, esse é o processo que se dá, a explicação técnica que se dá o ato mediúnico, né? Não é, incorporação, todo mundo vai, incorporou, tal. Parece, assim, quando fala incorporar, que tem um outro espírito dentro desse corpo físico. O corpo físico não cabe dois espíritos, é um só, né? É um só. E ele é o que nós temos aqui. É esse cara que está contido nesse corpo, ele não dá para ocupar o segundo. Então, o processo desse ato mediúnico é este explicado aí, né? Que ele, ele se aproxima do médium e se envolve em suas vibrações espirituais. Ela se irradia em seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Ou seja, são corpos espirituais que se tocam. E aí, no perispírito do médium, é que há essa movimentação vibratória. A fusão é fluídica. Fluídica. E aí, assim, a alteração do psiquismo e a partir daí a comunicação. Pode haver a comunicação. Esse é o processo técnico que acontece o ato mediúnico, que a gente vai chamar de intercâmbio. Aqui sim, nós estamos falando de uma comunicação de um ser encarnado com um ser desencarnado. Que para ver isto, é interessante que, provavelmente, essas vibrações que irradiam têm que estar em sintonia para que haja esse processo perfeito. Se não tiver em sintonia, eu diria que dificilmente vai acontecer de forma normal essa comunicação, né? A comunicação se dá pelas vibrações com sintonia. De ambos. De ambos, de ambos os dois. Ambos os dois é muito bom, hein? Ambos os Ótimo. dois é muito bom. É a afirmação que precisa que os dois estejam em sintonia. E logo embaixo tem a comunicação no mundo espiritual, que é uma continuidade. Pode alguém ler, por favor? Eu leio. Posso ler. Ah, ok. Então leia, Patrícia. A voz feminina é melhor que a minha. A comunicação no mundo espiritual. Está cortando. No mundo Tá físico, de espíritos encarnados, dúvida, o símbolo mais expressivo acho que é a minha internet, né? Tá cortando a sua voz aí. Vou tentar Eu de leio, novo, hein? senão... Tá Então, bom, tá bom. tenta novamente. Tenta novamente, Patrícia. No mundo físico, onde se encontram os espíritos encarnados, sem dúvida, o símbolo mais expressivo e natural da comunicabilidade é a palavra falada e escrita. Já no mundo espiritual, desprovido quase integralmente de meio físico, a comunicação se faz de forma distinta. A matéria no mundo espiritual se encontra na forma energética, onde os fluidos perispirituais são energias extremamente sutis. Nesse mundo energético, a comunicação através dos sons fica sem sentido e totalmente comprometida pela ausência no meio físico.
concluímos que a forma comunicativa é feita telepaticamente ou como nos sonhos, formando imagens, onde os diálogos se fazem por meio de imagens. Podemos ter ideia da transmissão por imagens quando assistimos um cinema sem som. Ok, então aqui a gente volta outra vez naquele tema lá no comecinho da nossa conversa, que é a comunicação. Comunicação agora no mundo espiritual. No mundo espiritual, que se faz de forma diferente da nossa comunicação aqui, né? A comunicação aqui, entre nós temos um sistema fonador, um fono aqui que a gente transmite e temos o corpo que a gente pode fazer a comunicação. Lá no mundo espiritual, não existe isto, né? Existe somente corpos espirituais. E a comunicação agora se dá de forma telepática ou para a gente entender que a imagem ficou muito boa, a partir disso, como se fosse o nosso sonho, né? O sonho nosso que a gente só vê imagens e tal, e a interpretação que a gente dá nos sonhos é a partir das imagens que a gente vê. É assim que se faz lá no mundo espiritual. Aí, neste caso, o sistema de comunicação espiritual é muito mais efetivo, né, do que o nosso sistema de comunicação aqui entre nós. Vamos voltar um pouquinho no anterior e vamos falar da comunicação agora ainda entre o ser espiritual, o ser encarnado e o ser desencarnado. A comunicação que se dá entre esses dois seres existe sempre o interpretador, que é o médium. O médium é o cara que ouve, né, ou que sente a informação que vem do plano espiritual e transmite. Isso. Esse processo, por mais que seja o mais real possível, ainda há uma interferência anímica nele. Então, todo o processo mediúnico, existe um processo anímico no meio dele, todo e qualquer. Não existe um processo mediúnico isento de animismo. Né? Então, a gente tem, por mais que tenha pouco processo, que, por exemplo, o cara está escrevendo com a própria mão e aí o médium não tem interferência no que ele escreve. Né? Teoricamente, não. Então, o que ele escreve é o que o espírito quer escrever, mas tem as palavras e tem as letras que eu posso interpretar de maneira que eu quiser. Né? Depende da minha interpretação. Então, a interpretação de qualquer processo mediúnico tem o animismo no meio do caminho, mais ou menos influenciando a informação que vem do plano espiritual. A gente precisa entender isso porque o sistema de comunicação nosso, humano, é precário. Né? A palavra é precário. E quando a gente traz uma informação e tem que passar essa informação para frente, essa informação passa pelo sistema precário nosso de comunicação. Logo, esta informação que está vindo do plano espiritual ou está vindo de um espírito, ela pode ser interpretada de uma forma diferente daquela que o espírito ou o plano espiritual está querendo trazer para nós. Isso pode ser totalmente deturpado? Pode, mas pode ser bem próximo da realidade? Também pode. Mas a gente tem que entender que o processo anímico existe nesses processos mediúnicos sempre. Vamos lá, Iraí. Custódio, essa sua fala agora, ao final, me deixa gratificado, porque uma das contestações que eu fazia quando eu me formei, entre aspas, no curso de médio aí no Paulo de Tarso, em São José dos Campos, eu fiquei cabreiro, porque eu falei, eu nunca vou ter a capacidade de transmitir a mensagem de um ente, de uma entidade espiritual. E também, quando eu participava de sessões em que amigos, colegas, transmitiam a mensagem, eu ficava em dúvida, poxa, o que é a mensagem do medianeiro, vamos chamar assim, o que tem de dose dele e o que tem de mensagem efetiva da entidade espiritual.
E eu estudando, e agora com a sua corroboração aí, eu fiquei feliz na época e agora confirma a minha felicidade, porque o ato mediúnico é lindo justamente por ter uma pequena dose ainda do medianeiro, que a gente chama de animismo, porque o bem não tem autoria. As mensagens do bem, as mensagens benéficas, as mensagens de caridade, do amor ao próximo, não precisam de autoria, elas são universais. Então, não cabe eu saber qual vai ser a porcentagem da entidade espiritual que me abone para eu ser o veículo falador, para transmitir para a plateia, entre aspas, que às vezes censura. O que vale é o conteúdo da mensagem do bem que não precisa de autoria, apenas de destinação ao próximo. Eu penso assim. Então, fiquei contente de você ter confirmado isso, que eu já vinha, como lembrou o Vanderlei, a gente estuda direto as obras do André Luiz, e eu limpei a minha alma depois que eu li aquele capítulo da Eulália, que nós estamos no mundo maior, onde o nosso Calderaro, Vanderlei conhece, que é o orientador do André Luiz, fala: não importa, gente, a formação da Eulália como medianeira, para traduzir ipsis literis, uma linguagem técnica do médico. Ela só transmitiu a linguagem universal do bem. Então, obrigado por esta sua fala. Legal. Vamos lá, Divanir. Ô, só é, nesse final aqui, a comunicação no mundo espiritual, né? Uma coisa que o Mauro trouxe também, sobre os meios de comunicação, né? É, nós também estamos nessa seara aí dos livros do André Luiz, e eu concordo que eles têm uma visão muito particular de uma colônia muito particular, né? Que é o nosso lar, e da experiência de um espírito específico, que é o André Luiz, né? Na infinidade de mundos e de situações, não dá para assumir que aquela é a visão do mundo espiritual, é de um mundo espiritual específico que ele trouxe. Mas eu lembro que num dos livros, se eu não me engano, até mesmo no Nosso Lar, ou nos Mensageiros, lá no início das obras, eles contam até de uma greve de vários anos lá, né? O pessoal se revoltou com o governador, que ele queria acabar com a alimentação, porque os espíritos no nosso lar, eles não são tão evoluídos quanto o pessoal pensa, porque vê no cinema bacana e tal, né? Eles estão um pouquinho melhores do que a média dos encarnados aqui, quer dizer, um pouquinho mais até, porque a média tá complicada hoje em dia, né? Nesse mundo de transformação que a gente vive. Perfeito. Mas lá eles tinham essa questão, porque o espírito não precisa de fato, né, se alimentar de matéria física, porém, pelo apego material que muitos ainda estão, eles sim, né, se alimentavam, e várias colônias espirituais intermediárias usam de alimentos outros mais sutis, mas tem uma matéria, né? O mundo espiritual não é imaterial, né? A matéria vai ficando mais sutil conforme os mundos vão ficando mais elevados e superiores, né? Então, a mesma questão da fala e do som, tem várias passagens nos livros de coros e músicas que vêm, o André Luiz sente e tal. Pode ser por outros sentidos? Assim, o espírito ele não ouve pelo perispírito, pelo sistema auditivo perispiritual, porém ele percebe o som, né? E em graus mais grosseiros ou menos grosseiros, ele percebe e fala. No nosso lar mesmo, tem um sistema lá de som para se comunicar com planos de socorro intermediários e tudo. Então, há equipamentos, o aeróbus, que é o mais comum, né? Para que o espírito, se ele pode, né, não precisa caminhar, para que ele precisa de um ônibus que leve ele de um lugar para Pode outro, né? levitar, né? Então ele tem tudo isso. Então as matérias são, né, diferentes, mas existem planos materiais em vibrações diferentes, em situações diferentes. E é isso, né? A comunicação é Nossa, muito mais complexa do que a gente pode falar em é alguns verdade. momentos aqui, É, né? em, Mas em eu dois achei que minutos. a conclusão do capítulo ficou muito
colocando uma situação muito particular de comunicação e talvez de espíritos numa condição muito específica, né? Mas que é muito mais plural do que essa conclusão. E sim, nós vimos casos também nas obras em que o espírito passando para o médium, ele utiliza do corpo lá tal, e ele de fato quer passar uma mensagem. Claro que ele tem que traduzir para o médium, né? Para ele poder entender, né? Isso E a aí. questão do animismo também é uma questão bastante complicada de se discutir, né? Há diversas visões, mas acho que o animismo tem que ser o menor possível para dar uma integridade à mensagem passada, né? Para quem vai recebê-la. Concordo com o Iraí que se for uma mensagem ecumênica, né? Para a multidão, claro, né? A pessoa está inspirada e ela fala por inspiração e tal, mas se for uma mensagem específica, que tenha um mínimo de animismo, né? Para facilitar a vida de quem está recebendo. Entendi. Perfeito, Divanir. Vanderlei. Obrigado. Precisamos entender que nas reuniões mediúnicas nem sempre vem espíritos elevados fazer a comunicação mediúnica. Às vezes vem espíritos tão revoltados que eles vêm falando palavrões, xingando. E então cabe ao médium nesse momento estar preparado para interferir nessa comunicação e não deixar transmitir na reunião mediúnica essas palavras de baixo calão. Ok? Perfeito. Também a interferência do médium, exatamente o médium, tem uma importância danada, danada. Por isso a gente não pode menosprezar, eu falei isso várias vezes, o animismo embutido nas mensagens que vêm de lá. Às vezes, o problema que algumas casas espíritas talvez não confiem no médium, naquele médium que está fazendo o trabalho naquela reunião mediúnica, e aí começa, quando a mensagem não é aquela esperada, chama de animismo e coloca isso num canto, né? Eu acho que esse respeito ao animismo é importante em todos os casos. Mas tem Eu razão. penso que desculpa, eu penso que a gente deve diferenciar, né? Então existe o animismo, o animismo está presente. E existe esse, até que foi colocado aqui, onde o médium ele precisa fazer uma interpretação, né, daquilo que ele vai passar. E o animismo que não deve ser aceito é aquele aonde o médium quer alterar o teor da mensagem, né, Isso, esse o teor da animismo, comunicação. isso é ruim, isso é ruim. Mas aí é o médium, né? Nós temos que, na realidade, Então, resolver o esse problema é o do médium e não do chamado, animismo. E esse vira é o chamado mistificação, animismo né? indesejável. Isso aí. Vira mistificação. Perfeito. Perfeito. Conclusão. Agora eu leio. Conclusão. As únicas maneiras de comprovarmos como a comunicação se faz no mundo espiritual é através de informações que as entidades espirituais nos trazem nas reuniões mediúnicas. Outras formas seria a analogia com os sonhos, com auxílio dos processos parapsicológicos e, por fim, as investigações de caráter filosófico. A conclusão aqui ele ficou somente em cima da comunicação do mundo espiritual. E nós concluímos mais coisas, né? Além disso, a gente trabalhou muito nesse bate-papo nosso aqui, no sistema de comunicação, para a gente aprender, ou para a gente lembrar o sistema de comunicação entre o espírito encarnado com o espírito encarnado e depois o espírito desencarnado com o desencarnado e vice-versa, né? Que esse é um processo que quando nós entendemos bem esse processo, nós podemos distinguir depois e fazer análise e quando você tem uma mensagem espiritual, uma mensagem mediúnica, lembrando que esse processo anímico existe nas mensagens, mais ou menos, mas ela sempre existe. Ok? Fico aqui. Agradeço aí a presença de todos e quem pode fazer para nós aí a nossa oração final, nossa precezinha, agradecendo a espiritualidade que nos envolveu efetivamente hoje, todos nós aqui. Ninguém inspirado, nem a Patrícia.
Às vezes você até baixou a cabeça ali para não. Não, eu estava Fique à vontade. apagando uma. Mas Fique à eu posso fazer. vontade. Eu posso fazer. Pode, então, por favor. Vamos agradecer toda a espiritualidade que teve conosco durante esses ensinamentos, que eles possam entrar no nosso coração, contribuir para que a gente suba mais um degrauzinho, né, na nossa evolução, e que a gente possa utilizar disso para transmitir também para todas as pessoas que estão ao nosso redor, passar essa vibração boa que nós temos aqui enquanto estamos nessa família reunido, tendo esses conhecimentos, agradecer pelo Custódio, pelo Mauro, que, nossa, é fantástico o trabalho de vocês de uma maneira voluntária, de coração, assim, a gente consegue sentir essa energia aqui, né, dessa bondade toda. E que a gente possa, cada um de nós, ser essa luzinha também no coração das outras pessoas que estão ao nosso redor. Muita gratidão, muita vibração para o nosso amigo Ricardo, para que ele se recupere. E obrigado. Obrigado por tudo. É isso. Nós que agradecemos vocês estarem presentes, que sem vocês a gente não existiria como filósofo. Que nós estudamos a filosofia exatamente para propagar a filosofia. A gente utiliza a filosofia, mas para nós, né? Mas mais do que isso, a gente tem como missão a propagação da filosofia espírita e, claro, com o objetivo de propagar também a doutrina espírita e, é claro, com o objetivo de crescimento espiritual de cada um de nós. Parabéns a todos por estar presente. Eu, pessoalmente, agradeço a todos. Não esqueçam que todas as quintas-feiras nós estamos lá na rádio. Não sei se alguns eu vejo lá, outros não. Eu só vou ver depois, quando vão assistir lá a gravação. Mas Vai perder, quem não assistir vai perder ponto aqui no curso. lá no plano espiritual estão marcando lá, tá? Tem um calendáriozinho lá dizendo, esse aqui não vai, esse aqui vem, esse aqui vai para outro lugar. Mas lá é interessante a rádio, quando faz ao vivo, e tem condições das pessoas perguntarem ao vivo, né? É uma interação entre o programa. O programa está ficando cada dia mais interessante devido à interação que a gente propôs com o pessoal do chat. Então, quem puder, vai lá, que é mais um aprendizado para vocês e para nós, principalmente, que estamos lá lutando para responder todas as perguntas ou todas as inquisições que todo mundo faz em cima de nós lá. Legal? Mauro? Maravilha. Obrigado aí, gente. Uma boa noite. Semana que vem nós vamos precisar dos artistas aí para falar de arte, para falar do belo, né? Para falar de estética, de harmonia. Enfim, conto com vocês. A hora que eu vou falar do belo, Mauro, posso mandar uma foto minha para você. Não sei se... Então, tá faltando, viu? Tá faltando a foto do Pateta. Mando também. Valeu, família. Gratidão, Pessoal, obrigado, gente. Uma boa semana para vocês. Boa semana a todos. Obrigado. Como diz o Ricardo. Boa semana. Fiquem com Deus. Melhor abraço. Boa semana, gente. Boa semana para vocês. Abraço. A gente vai tentar manter informado aí sobre o Ricardo, tá? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.